Olá pessoal, tudo bem? De volta aos nossos trabalhos envolvendo esses princípios da conversão eletromecânica de energia, naquela sequência de módulos que eu disse seria uma sequência árida, uma sequência pesada, onde os assuntos abordados vão exigir muito da gente, muito cuidado, uma estratégia muito pensada, porque naturalmente seremos obrigados a caminhar por um modelamento matemático um pouco mais pesado, um pouco mais consistente, mas sem perder o foco, né? Trata-se de circuitos acoplados magneticamente, e mais do que isso, eletromecanicamente também, uma vez que estamos já trabalhando com as máquinas rotativas, tá? Então, vindo uma sequência muito interessante e importantíssima. Teorema da correspondência, bionível, contínua frequência e velocidade, o próprio conceito do campo magnético girante, a indutância dinâmica como a grande novidade, atenção, como a grande novidade que se apresenta na máquina rotativa, face esse movimento que ela apresenta vinculado à velocidade angular. E aquela frase que nós estamos implementando desde o último módulo com mais insistência, girar faz parte da natureza de uma máquina rotativa. Então, muita atenção. Essa velocidade agora faz parte do processo. E nesse momento de estudo, né, indutância dinâmica, ao assunto de agora, tensão de velocidade ou tensão rotacional, é importante que a máquina esteja em movimento. Como é que ela começou a movimentar? Esse é outro papo, outra história. O campo girante já providenciou isso para as máquinas de corrente alternada, por exemplo. Em breve, um binário de forças fará a mesma coisa para a máquina de corrente contínua, tá? Não se pergunta nesse momento como que a máquina entrou em movimento. O importante é que ela está em movimento, com a velocidade ômega, porque essa velocidade ômega significa, na verdade, o que? Interessante refrisar, a taxa de variação desse ângulo beta. A velocidade angular, e nós temos questão de voltar no conceito dela, ainda no módulo passado, né? Ela nada mais do que o d beta de dt, a variação desse ângulo beta, que é por definição ângulo quem? Entre o eixo magnético do rotor e o eixo magnético do estator, ou da fase estatórica de referência, quando se tratar de uma máquina, por exemplo, trifásica. Perfeito? Verificamos que com a velocidade, a lei de Faraday, que antes era vista basicamente sob duas perspectivas apenas, uma delas seria essa aqui, ó, em que teremos menos L de dt, numa visão explícita, ou basicamente, né, vinculada ao circuito elétrico, né? Já uma visão um pouco mais associada aos circuitos acoplados magneticamente, talvez mais naturalmente conhecida, e a grande novidade seria essa chance de você, retirar a corrente do operador diferencial e propor um diferencial sobre a indutância, e que escrita desta forma, propõe-se o quê? Entende-se o quê? Uma função indutância, tá? E enquanto função, ela pode ser uma função constante, uma função linear, uma função exponencial, uma função logarítmica, uma função trigonométrica, enfim, uma função como qualquer outra, ser uma função, tá? Podendo ser até uma função constante, problema nenhum, perfeito? Mas essa possibilidade só surgiu com a questão da velocidade, porque enquanto se tratava das indutâncias vinculadas à própria bobina, por exemplo, como é que nós fazemos a leitura para a indutância própria do estator, digamos LEE, seria uma função constante, ou seja, uma indutância que está vinculada ainda exclusivamente a quem? Ao número de espiras dos enrolamentos do estator e a redundância do ar silício estatórico. A mesma coisa para isso aqui, ó, uma função indutância própria do circuito rotórico, também em função de quem? Exclusivamente de uma componente associada à constante construtiva, número de espiras do circuito do rotor e o aço do circuito rotórico. No entanto, quando nós caminhamos para os acoplamentos, né, para a mútua, para a interatividade de fluxo concatenado via entreferro, inclusive, rola isso aqui, ó. Função, indutância mútua estator-rotor, ou função indutância mútua rotor-estator, que na verdade é a mesma coisa, mas fruto de quem? Da parte constante da relação, que seria número de espiras dos enrolamentos, tanto de um bloco quanto do outro, e a grande novidade aqui, ó, função de quem? De cosseno de beta. Onde esse beta é exatamente o ângulo entre os dois fluxos, os dois eixos. E quem que providencia, quem que viabiliza a variação desse beta? Exatamente a velocidade angular que a máquina apresenta, uma vez que girar faz parte da sua natureza rotativa. Perfeito? Nesse estágio aqui, eu fiz questão de repeti-lo, nós finalizamos o bloco anterior, um bloco importante, denso, pois muito bem. Eu deixei uma proposta para vocês, lembram?
reescrever aquelas equações de tensão já vinculadas a esse transformador com parte móvel, tá? Só que agora com essa nova perspectiva. Qual perspectiva? Também diferenciar a indutância, coisa que até então a gente sequer ousou pensar em fazer. Por quê? No transformador ele não tinha rotação, os dois fluxos, o do primário e secundário, eram fixos, por isso a própria indutância mútua também era constante. Não havia nem porquê propor para você uma indutância que seria dito dinâmica, variável com a velocidade GS inexistente. Mas agora, com a máquina girante, detalhe, seja de corrente ou de corrente alternada, não interessa, isso é relevante, é imprescindível, é fundamental que nós venhamos a abrir essa possibilidade. Qual? Ao escrever aquelas equações de tensão, evidentemente eu preciso jogar no modelo a chance de você diferenciar a corrente, o que é natural, RDI de dt, mas agora sim precisamos também criar a chance de diferenciar a indutância, tirando a corrente do diferencial. Perfeito? Quem tentou fazer, independente do resultado, talvez tivesse chegado a equações mais ou menos assim, uma por uma. Primeiro, a equação da tensão do estator. Tá? Olha que isso aqui, como é que se ficaria? Como é que você ficaria o esboço, o perfil dessa expressão? Vamos lá. Tensão estatórica. A queda da resistência, RE permanece. Primeira passagem, diferenciando a corrente LEE, DIE de dt, perfeito, até então nenhuma novidade, só que agora, em função dessa nova perspectiva, da indutância dinâmica, da indutância que varia com a velocidade, a mútua, eu preciso abrir essa possibilidade. Mesmo que, dependendo da máquina e da própria indutância, isso não me leva a lugar algum, mas eu preciso criar essa perspectiva, ou dar ao modelo essa nova chance. Eu preciso criar condição para tal, porque agora a máquina está girando. Perfeito? A mesma coisa com relação às mútuas. Olha só, mais, olha a mútua. LER. Até então, tudo bem. Taxa de variação da corrente rotórica. Essa ainda é aquela mesma expressão da equação anteriormente, porém, existe a necessidade de a gente propor também essa condição aqui, ó, tirar a corrente diferencial e diferenciar quem? Diferenciar a função indutância mútua estator-rotor. Então, esse é o novo perfil da equação de tensão VR. Perfeito? É claro que deve ter tentado usar a mesma situação e o mesmo perfil, o mesmo modelo para a equação VR. Ficaria RR mais LRR DIR de dt, até nenhum problema. A nova perspectiva é essa aqui, ó, tirando a corrente do diferencial e propondo diferenciar a indutância. E a coisa continua, indutância mútua, rotor, estator, em função da taxa de variação da corrente estatórica. Esse é o termo que estava presente na equação original, a novidade vem agora, né? Como aconteceu na equação anterior, vamos explicitar a corrente, tirá-la do diferencial e propor o diferencial sobre quem? Sobre a indutância mútua entre rotor e estator. E assim ficaria também a equação de tensão VR. Perfeito? Então, o novo modelo de equação diferencial para uma máquina rotativa monofásica seria esse aqui, ó, para as suas duas equações de VE e VR. Perfeito? Ok? Pois muito bem. Tendo em vista a decodificação de cada uma dessas grandezas no módulo anterior, o padrão final para a equação de tensão VR seria qual? Vamos lá. RE mais indutância, função, indutância própria do estator, discutida anteriormente, uma função constante. Então, seria isso aqui, ó, LEE, o L mais reto, DIE de dt. A mesma expressão, o termo da equação anterior. A novidade vem aqui, ó, mais a corrente em função de quem? Do diferencial de uma função constante. Agora, convenhamos, derivada de constante é zero. Então, esse termo aqui, ele vai se anular. Aí você fala assim, poxa, mas fazer isso aí, toda essa análise, toda essa novidade para chegar no óbvio, esperado, que realmente a tensão, a diferencial vai se anular, claro, isso aqui é na própria, mas coisas estão por vir. Olha só isso aqui. Mas, vamos em frente. Função indutância mútua estator-rotor, vamos a ela. Tem uma parte constante associada aos enrolamentos, ao ácido silício de cada uma delas, cosseno de beta, vezes quem? Vezes taxa de variação da corrente rotórica. Deixamos que ela se encontra aqui. Mas, porém, nós temos que também proporcionar a condição de tirar a corrente diferencial e diferenciar quem? Diferenciar
a função dinâmica, tá? Ô, gente, me ajudem aqui. Presta atenção nesse diferencial, tá? Derivada de quem? Vamos lá. Eu ainda vou manter isso aqui, ó, a parte constante. E você sabe muito bem que no seu curso de cálculo, etc., quando você tinha uma função com componentes constantes, você já extraía essa parte constante do diferencial, porque derivada de componente constante é zero. Mas deixemos por enquanto desse jeito aí para ver onde essa equação vai nos conduzir, tá bom? Então, aqui o que eu fiz apenas, onde existia função indutância, eu substituí pelo valor que ela de fato possuía. Nada mais do que isso, tá? A mesma coisa para a equação VR. RR e R mais, vamos lá, função indutância própria do rotor, é uma função constante, associada às constantes constitutivas da máquina, mais quem? Tirando a corrente do diferencial e diferenciando a indutância própria do rotor. Ora, se a indutância própria do rotor é uma função constante, então seguramente esse termo também se anula. Como aconteceu, aliás, com esse aqui. No entanto, a grande tacada vem agora. Função indutância mútua rotor-estator, igualzinha a estator-rotor, ou rotor-estator tanto faz, para quem está aqui, a parte constante da indutância, cosseno beta, em função da taxa de variação da corrente estatórica, é o termo que estava na equação anterior, só que agora nós vamos explicitar a corrente, tirá-la do diferencial e propor diferenciar quem? A função dinâmica, né? Constante, a parte constante da indutância, em função de quem? Em função do cosseno de beta. Perfeito? Estão acompanhando direitinho? Quer dizer, buscamos as duas equações no módulo anterior, apenas aqui nessa parte nós admitimos a real necessidade de, já que agora existe a possibilidade, com a velocidade da máquina, aparecer indutância dinâmica, aquela que muda com a velocidade angular, é imprescindível que a gente deixasse a equação em condição de você diferenciar também a indutância. Foi o que fizemos nesses dois modelos, tá certo? Quer dizer, um termo, na verdade, ele virou dois, porque aqui eu diferenciei só a corrente, é o que eu tinha anteriormente. Agora eu diferencio também a indutância, tirando a corrente diferencial, tanto na própria quanto na mútua. Simplesmente o que foi feito foi isso. Daqui para cá, nós apenas substituímos o que cada indutância representava. As indutâncias próprias, como funções constantes, e em sendo constante, derivada de constante é zero, e as mútuas com seu elemento constante, mas também com a questão relativa à dinâmica em função do ômega-s, que é o próprio cosseno de beta, que é a própria velocidade, tá certo? Então, atenção, fechando isso, finalmente o desdobramento final desse modelo de equações. Vamos lá para ver, que tal isso aqui? Será a resistência estatórica, corrente estatórica, mais a indutância própria do estator, taxa de variação da corrente estatórica, atenção, mais... Claro que a mútua estator-rotor, em função cosseno de beta, da taxa diferencial da corrente rotórica. Não se esqueçam que a lei de Fábio das malhas é clara. A somatória das tensões aplicadas em uma malha é igual à somatória das quedas de tensões das cargas desta malha. Mas é o que eu venho sempre dizendo a vocês. Somatória de queda de tensão nem sempre significa adição. Vai depender do grau de acoplamento, se o efeito é magnetizante ou desmagnetizante. Olha o caso aqui. Mais, tá aqui, a mútua, por exemplo, a corrente rotórica, o que vamos fazer? Nós tiramos a parte constante da indutância, porque a derivada de constante é zero, para não diferenciar, e diferenciamos quem? A parte dinâmica da equação, que é exatamente cosseno de beta. A derivada de cosseno é menos seno, então mais com menos, olha isso aqui. Como naturalmente surge o sinalzinho negativo de Faraday ou de Lenz, como queiram, nas equações de circuitos acoplados. É muito fácil mostrar isso matematicamente, derivada de cosseno menos seno. Agora, o grande barato é você perceber que isso, do ponto de vista físico, de eletromag aplicado, significam reações, respostas do modelo como um todo, tentando restabelecer o equilíbrio que foi rompido por um elemento externo. Por isso, o sinal negativo é sempre a contrariedade à sua causa fundamental, a quem causou a variação, quem causou esse distúrbio, essa perturbação. O sistema reage procurando restabelecer o equilíbrio dinâmico anterior. Por isso, o sinal negativo, né? Menos, então, IR, LR, seno de beta. Eu gosto de manter isso aqui, vou manter até em verde, tá? Para que eu possa pensar e me lembrar quem que está providenciando a variação de beta, senão
d beta de dt. Quem que é isso aqui? Senão a velocidade angular da máquina, tá? Olha como a equação de sino fica depois desse procedimento feito, tá? E para a equação de VR, o que nós temos aqui? RR e R mais LRR, DIR, DT permanece, né? Derivada de componente contínua é zero, mais, vamos lá, a indutância mútua entre rotor e estator, que eu insisto, é a mesmíssima entre estator e rotor, cosseno beta, taxa de variação, né, da corrente estatórica, não mudou nada, permanece. Porém, como a gente viu anteriormente, mais quem? A corrente estatórica, a parte constante da indutância nós jogamos para fora, como fizemos anteriormente, tá? E vamos diferenciar quem? Cosseno de beta, derivada de cosseno menos seno, mais com menos, sinal negativo outra vez, seno beta nessa expressão, e para nos lembrarmos que quem está providenciando a variação desse beta é a velocidade angular, nós vamos manter esse termo para dar esse indicativo, esse indício para a gente, tá bom? Olha, um observador passivo, se chegar agora, nesse instante, nesse nosso módulo, nessa nossa análise, bater o olho aqui, vai dizer o seguinte, pode ver de onde que veio isso? Tá? Isso veio lá do transformador, onde nós aplicamos um modelo matemático de Kirchhoff das malhas para reescrevê-lo matematicamente. E vimos que lá o modelo é tão adequado, tão eficaz, que inclusive indica, responde de maneira efetiva, como a máquina nem iria trabalhar se, por exemplo, fosse submetido a uma tensão contínua. Ao jogarmos tensão contínua de fora a fora, o sistema diz o seguinte, olha, aqui, se você jogar tensão contínua, vai virar apenas um efeito Joule, só teremos calor. Ora, o que nós sabemos? O transformador é muito mais do que isso, é um baita casador de impedâncias. Então, o que o modelo estava nos dizendo com isso? Que essa máquina, se você jogar tensão contínua de fora a fora, ela não vai ser efetiva, não vai responder, não vai ser responsiva. E nós sabemos assim que ela não funcionaria. Todo mundo sabe que o transformador não opera em corrente contínua. Ah? Pois muito bem, perfeito. O modelo foi tão bom que mostrou até em que situação a máquina não funcionaria adequadamente. Herdamos aquele modelo para um transformador com a parte móvel, essa parte rotacional, perfeito? Simplesmente propusemos isso aqui para o modelo da máquina. Tá? O que fizemos? Mesma coisa, quase um Ctrl+C, Ctrl+V. Onde era V1 virou VE, onde era V2 virou VR, ou tanto faz, ou vice-versa, tá certo? Montamos a equação e quando fomos testar se o modelo era eficiente, como foi o transformador, e jogamos tensão contínua de fora a fora, aí o modelo falhou. Por quê? Se eu jogasse tensão contínua de fora a fora, como estava até o módulo passado, o que ia acontecer? Ambas as equações seriam limitadas a quem? A um mero efeito resistivo. Convenhamos, isso não é uma máquina girante, tá certo? Por quê? Porque na máquina girante eu tenho também as máquinas de corrente contínua, tem os motores CC, tem os geradores semi, chamados geradores síncronos, todos excitados no circuito primário com corrente contínua. Então, da maneira como o modelo estava, não é que o modelo estava ruim, vamos jogar fora, não presta mais, não é assim, vamos completar, vamos buscar uma condição de torná-lo mais eclético, mais abrangente, aí entrou a questão de indutância dinâmica. Então, eu te pergunto agora, com as equações prontas dessa formatação, se eu jogar tensão contínua de fora a fora, atenção, as equações vão permanecer, os termos se farão presentes, alguma novidade surgiu, olha que coisa interessante. Jogando tensão contínua de fora a fora, tensão contínua aqui, um elemento resistivo, tensão contínua derivada de corrente contínua é zero, tensão contínua derivada de corrente contínua é zero, mas aqui, detalhe, a corrente não está sendo diferenciada. Quem está sendo diferenciado é a velocidade, e a máquina está girando, porque girar faz parte da natureza dela. Então, olha só, esse termo aqui, que eu vou colocá-lo entre colchetes, ele viabiliza as máquinas de corrente contínua, porque ele não desaparece, ele permanece presente. Eu te pergunto, corrente ampere, indutância Henry, o que é d beta de dt se não velocidade angular? O que é ômega L, gente? Ômega L é reatância. Ora, reatância vezes corrente é o quê? Da tensão. Então, esse termo dentro do colchete, que é a famosíssima ou a famosésima tensão rotacional ou tensão de velocidade. Tensão rotacional ou tensão de velocidade. Ou seja, é uma tensão que só vai existir se e somente se a máquina estiver girando. Para ela não importa se essa corrente
é contínua alternada. Olha que beleza. Esse termo aqui não joga a máquina para o buraco, porque ele vai continuar existindo, mesmo se a corrente aqui for contínua. E se você fazer uma equação de baixo, é a mesma coisa. Joga tensão contínua de fora a fora. Tensão contínua, né? Indutância vezes corrente, resistência, elemento resistivo. Derivada de corrente contínua é zero. Derivada de corrente contínua é zero, mas aqui eu não estou diferenciando a corrente. Eu estou diferenciando o beta, e se a máquina está girando, d beta dt, a velocidade de resultado, como aconteceu na equação via VE, também na equação via VR, o que eu tenho? Esse termo em cochete é a nossa tensão rotacional, ou tensão de velocidade, uma tensão que vai existir sempre que a máquina estiver girando em rotação, não importando se essa corrente aqui venha a ser contínua ou alternada. Isso viabiliza as nossas máquinas girantes excitadas em corrente contínua. Daí o nome tensão rotacional, tensão de velocidade, intimamente ligada a quem? Ao conceito de indutância dinâmica. Perfeito? Qual a grande consequência dessa constatação, gente? Os modelos mais completos, o modelo da máquina real, tá? Aquela coisa, imagine uma máquina ideal. Eu tenho falado isso muito com vocês, debatido muito esse assunto. O que é uma máquina ideal? Eu não tenho a menor ideia. Uma máquina sem perdas, uma máquina sem rotação, uma máquina que não tem capacidade de diferenciar-se enquanto grandeza de estator de rotor. Isso não existe para mim. Eu trabalho com uma máquina real. Então, sendo assim, me permitam aqui, vamos ver se chegamos nessa equação, olha o modelo real que essa ideia propõe, né? Porque essa máquina, por enquanto, ela é monofásica, tá? Então, de olho ainda nesse modelo, só me permitam um pouco de espaço aqui para a gente continuar a abordar um pouquinho mais essa questão, que ainda exige esse modelo matemático mais abrangente. Olha só, num curso em que você tivesse, por exemplo, que calcular correntes de falta, corrente de curto-circuito, a manipulação matemática, o modelo matemático, ele passa literalmente por essas equações aqui, por esses arranjos propostos. Porque olha bem, temos dois circuitos acoplados aqui do estator e do rotor. O que seria isso aqui, por exemplo? Lambda E, enlace de fluxo do estator. Seria quem, basicamente? Equações de enlace seria a função indutância própria do estator, corrente estatórica, mais a função indutância própria mútua estator-rotor, em função de quem? Em função da corrente estatórica. Ou seja, estou dizendo aqui que eu tenho um circuito estatórico acoplado magneticamente, eletromagneticamente ao circuito do rotor, e a recíproca é verdadeira. Quem seria lambda R? Enlace de fluxo do circuito rotórico, a função indutância mútua rotor e estator, em função de uma corrente estatórica, mais a função indutância própria do circuito rotórico, em função da própria corrente do rotor. Ah, se você desmembrar isso aqui em modelo matricial, aqui surge, por exemplo, a matriz enlace, lambda E, lambda R, assim chamada nos modelos matemáticos de curto-circuito de máquinas, matriz indutância. Aqui uma famosésima matriz indutância, que às vezes muita gente nem sabe de onde ela surgiu, né? Ela surge exatamente dessa necessidade de aplicar essa ideia, inclusive para as máquinas rotativas, não se furtando desse tipo de análise, né? Usando a máquina real, inclusive com perdas presentes, perfeito? Só os modelos de indutância, vezes uma eventual matriz corrente. Perfeito? Então, se você tem aqui, ó, multiplicando as matrizes, quem seria lambda E? LE, IE, LR, IR. Aqui, ok? Quem seria lambda R? LRE, IE, LRR, IR. Pronto, chega na matriz de cima. Tá bom? Se você parar para pensar, senhores, o que nós estamos fazendo aqui é uma análise pura e simples de um circuito elétrico. Eu pego, por exemplo, um circuito com essa situação aqui, seja circuito com uma pequena resistência, uma bobina, e você tem uma tensão aplicada sobre ele, uma resistência ou indutância, tá? Uma corrente circulando por aqui, tá lá. O que originou tudo, independente de ser um transformador, né, um motor, um gerador, um bipolar, monofásico, trifásico, não interessa, são circuitos elétricos acoplados, tá certo? Se eu te pedisse assim, nesse circuito isolado, sozinho, sobre o espaço, qual seria a equação de Kirchhoff dele? Na hora, V igual a RI mais L de dt. Claro, só tem uma bobina, só tem um circuito. O desafio que eu vou te propor agora é o seguinte. Imagine que eu tenho uma situação em que eu tenho um circuito como esse aqui nessa posição, e outro detalhe que eu vou te falar. 120 graus eletrodefasado. Um outro circuito igualzinho a esse nessa posição. Mais ele divide um terceiro circuito igualzinho a outros dois nessa posição. E ainda um quarto circuito parecido com os três, girando perto deles.
Modela isso para mim, por favor. Então, aí é que vai o grande desafio. Tá? Então, me permitam agora o grande finale, né, desse nosso módulo de hoje. Evidentemente que um estudo dessa natureza vai nos conduzir a modelamentos de máquina bastante pesados, em que vão nos dar condições de calcular a máquina, né, em condições severas, inclusive de curto-circuito, trifásicos, simétricos, assimétricos, nas mais diversas situações. Modelos realmente extremamente complexos, tá certo? Mas que você precisa de uma ferramenta matemática poderosa para que você possa atender a todas essas possibilidades. Porque, gente, um curto-circuito, ele não manda aviso, né? Ele vem e simplesmente acontece. Então, olha que termo interessante, a máquina real. Porque é isso que de fato ela é. Só que agora, não um modelo monofásico, mas que tal isso aqui? Imaginemos a seguinte situação, eu tenho um circuito como esse, nessa posição aqui. Vejam isso. Uma resistência, uma indutância. Exatamente como nós temos ali. Uma resistência e uma indutância. Chamar isso aqui de resistência da fase A, função indutância própria da fase A. Vou jogar uma tensão aqui, como nós jogamos o circuito, chamar isso aqui de VA, uma corrente circulando nesse sentido, corrente IA. Pronto, é aquilo lá. Se eu fosse aplicar aqui, VA seria RA-IA mais LA, DA de DT, e estávamos resolvidos o problema. Só que, na verdade, como a gente comentou, admitindo inclusive essa máquina ligada em esteira, que ela pode ser trifásica, que ela será, eu tenho outro circuito igualzinho a esse, 120 graus elétricos defasados. Então, que tal isso aqui? Ó? Uma resistência RB, uma função indutância própria da fase B, uma tensão VB aplicada na máquina aqui, uma corrente B nesse sentido. Um terceiro circuito igual aos outros dois, também no seu ponto de referência da estrela, que tal mais ou menos desta forma? Uma tensão VC aplicada no circuito, uma corrente IC nesse sentido, a resistência RC e a função indutância própria da fase C. Como se não bastasse, um quarto circuito parecido, esses três são idênticos, né? Exatamente iguais, apenas defasados 120 graus entre si. E se eu tivesse um quarto circuito parecidíssimo com esses aí, próximo a eles, girando, né, para uma situação mecânica qualquer, né, influenciando ou sendo influenciado por eles, que tal, né? Alimentado por uma tensão VR, com a corrente R, uma resistência R e uma função de indutância própria do rotor. Aí, como é que eu equaciono um modelo desse? Está pronto? Olha, gente, essas bobinas entre si, elas conversam o tempo inteiro, estão inclusive enroladas em ranhuras, né, que dividem o mesmo espaço magnético. Então é importantíssimo, extremamente necessário admitir a verdade dos fatos, quais que existe uma interatividade muito grande entre as bobinas estatóricas, uma função indutância mútua, fase A e fase B, uma função indutância mútua, fase B e fase C, uma função indutância mútua, fase A e fase C. Aí, ó. Aí é mais real. E não paramos por aí. Essa máquina está girando? Tá. Tem um circuito acoplado? Tem. Então, peraí, aí a velocidade angular. Então, existe também uma interação entre quem? Entre a fase B e o rotor, mútua, fase B e o circuito rotório, uma mútua entre a fase C e o rotor, e, claro, uma mútua entre a fase A e o circuito rotório da máquina. Senhores, isso aqui representa uma máquina real, trifásica, um outro circuito acoplado, girando, mergulhado nesse ambiente e trocando informações. Então, pergunto, aplique Kirchhoff das malhas a essa nova configuração. Não pode ser nada menos do que isso aqui para a fase A. Ó. Né? Isso aqui para a fase B, ó. RB, IB mais D, lambda B de DT. Isso aqui para a fase C, ó. RC e C mais D, lambda C de DT. Isso aqui para a eventual fase R. RR e R mais D, lambda R de DT. E com um detalhe, né? Quem seria lambda A, lambda B, lambda C, lambda R, respectivamente? É para já. Sendo, quem seria lambda A? Se não, LA e A, que estava lá anteriormente, mais, e que tal esse aqui, ó? LAB e B, porque a fase B vai interagir com a fase A, com certeza, mais LAC e C, porque a C vai interagir com a fase A, com certeza, e mais LAR. E R, porque o próprio rotor também vai interagir com a fase A.
Consequentemente, quem seriam lambda B, lambda C e lambda R? Eu vou deixar no jeito para você aqui, ó. LAB e A mais LBB e B mais LBC e C mais LBR e R. Mesmo perfil, estão vendo? Quem seria lambda C? LAC e A mais LBC e B mais LCC e C mais LCR e R. E claro, lambda R. LAR e A mais LBR e B mais LCR e C mais LRR. Aqui é que surge a mesma coisa, matriz enlace, matriz corrente, matriz tensão. Tá? A minha proposta para vocês como desafio seria, montem, joguem esses lambdas aqui e montem para mim as equações de tensão dessa máquina e transformem em modelos matriciais. Tá ok? Nosso próximo módulo eu vou falar sobre isso e fechar essa primeira parte falando de conjugado eletromagnético, conceito de motor e conceito de gerador. Perfeito? Vamos em frente. Um abraço, saúde e paz.